O nosso objetivo hoje aqui é explicar uma coisa que ninguém está dando atenção e é muito importante. Vocês sabem que desde que a gente começa a profissão, a gente vem sofrendo readaptações, readequações do consultório no que diz respeito a leis, ética, programas para otimizar o nosso trabalho. Agora, vocês já ouviram falar na tal da LGPD? Jefferson, o que é LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, toda vez que você coleta ou guarda a informação pessoal de alguém, você agora tem obrigação por lei de proteger esses dados contra danos e contra vazamentos de dados. Gente, mas isso a gente tem o tempo todo, porque a radiografia é a nossa ficha, a nossa anamnese. E como é que a gente cuida disso? A lei diz que você tem que adequar a proteção de acordo com o seu porte, com o seu tamanho. Então você tem que verificar aonde é que você tem esses dados guardados. Inclusive, por exemplo, molde. O molde, ele pode identificar uma pessoa. Sim. Então o molde, ele é um dado pessoal também. A radiografia também é um dado pessoal. Então todas essas informações, sejam elas físicas ou digitais, você tem que proteger contra o acesso de terceiros. Caramba. E aí, assim, deixa eu entender, porque eu escutei uma aluna falando assim, eu vou pegar um termo, vou copiar e vou colocar lá no meu consultório para o paciente assinar. Eu acho que a coisa não é bem simples assim não, né? Não é bem simples assim, porque cada consultório, ele opera de uma maneira diferente. Foi isso que eu pensei. Então, o que acontece? Imagina que tem um consultório de um dentista que tem lá seus 50 anos de carreira, ele opera de uma determinada maneira. Já tem um dentista mais novo, de 30 anos, que ele faz uso da internet, ele faz divulgação. Então, você tem que adequar os termos de consentimento exatamente a maneira ou a finalidade que você vai usar aquelas informações. Então, basicamente, você vai chegar no meu consultório, vai olhar se os meus funcionários usam smartphone, se eles têm acesso aos dados, se quem mexe nas fichas, por onde o paciente entra, quem é que segura a ficha, onde que ela é armazenada, se é escaneada, se é colocada no computador, é isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma espécie de radiografia de dados. A gente olha para o consultório, vê aonde é que estão guardados os dados, como é que esses dados chegaram até o consultório e também como é que eles saem. Por exemplo, quando você manda informações do seu paciente para um colega fazer uma parte do tratamento, você está trafegando dado pessoal. Então, não só a informação que chega, mas a informação que sai, você também tem que proteger. É uma cadeia. Os seus funcionários, né, também mexem. Além deles mexerem nos dados dos seus pacientes, eles mesmos te passam dados pessoais. E você pega esses dados pessoais dos seus funcionários e manda para o contador, para ele fazer a parte de RH, que é uma terceira pessoa. Toda essa cadeia, ela tem que ser olhada com cuidado. Entendi. Então, vai funcionar assim. A gente liga para você, marca um raio-x do consultório, marca uma anamnese do nosso consultório. Aí você vai ao espaço, vê tudo, todas as situações, e você então ajuda o dentista a fazer essa adequação. Exatamente. Através dessa radiografia, né, ou dessa análise inicial, é como você faz no tratamento dentário. Você não faz uma anamnese e aí você define qual é o tratamento específico para aquele paciente. Sim. Na LGPD é a mesma coisa. A gente faz uma análise de como é que está a situação no consultório e aí desenvolve um planejamento, uma política de proteção de dados adequado às necessidades do seu consultório. Feito isso, ok. Feito isso, você tem que você vai ter uma documentação importante. Quando chega um paciente ao seu consultório e diz assim, eu quero saber o que você faz com meus dados, você já tem que ter um procedimento para mostrar para ele tudo que você tem dele. Entendi. Fora segredos de negócio, que não se aplica muito à parte de odontologia. Entendi. Mas isso é uma coisa que é direito dele. Porque, por exemplo, a fiscalização, só terminando, a fiscalização, o que vai acontecer? Se você for acionado, você tem 10 dias para apresentar uma documentação. A gente tem que se proteger mesmo. Mas, por exemplo, com a vigilância sanitária, a gente tem uma pasta
que a gente coloca ali, dedetização, manutenção da caixa d'água, não sei o quê. Ali vai ter que ter um dossiê de como você protege, antivírus, como é que você faz. Sim. Você tem que ter esse dossiê ali. Tem que ter, não é sim. isso? Tem que e ter uma vai ter que ter o documentação. retrato do seu consultório. Exatamente. E das tuas ações. Exatamente. Tá. E é uma coisa que tem... Os critérios de segurança, se você usa uma dupla autenticação no teu e-mail, quem acessa o teu e-mail, a recepcionista acessa um outro dentista. Quando você recebe trabalha uma com documentação por e-mail, como é que você faz com aqueles Exatamente. dados? Como é que aquilo tudo fica protegido. Não só isso, você tem que proteger contra a perda. Quem não teve problemas com o computador hoje em dia? Se um HD seu pifar com todos os dados lá dentro, você, em tese, você feriu a LGPD porque você não deu a segurança necessária para os dados. E só para saber, quanto é que é a multa, hein? A multa, ela é uma coisa básica entre 2% do seu faturamento anual, podendo chegar a 50 milhões de reais por infração. Agora, também existe a possibilidade de bloquear o tratamento de dados durante a análise do problema. E aí você não pode trabalhar, porque você não pode coletar dados de novos pacientes. Nossa, que legal. Gente, olha só. Por que eu resolvi fazer isso aqui? Porque vocês têm que ficar antenados com as coisas que estão acontecendo. A gente olha assim e fala, a LGPD, tá bom, depois eu pego igual o contratinho de ortodontia e tal. Não é isso. A coisa é séria. O Jefferson tá indo no meu consultório hoje, ele vai começar a fazer esse raio-x das escolas, dos consultórios, para ficar adequado, entrar 2022 adequado. Gente, é simples, não é caro. Liga pro Jeff, marca a sua consulta, ele vai ao seu consultório, ou pode fazer de repente. Dá para fazer online também? Dá para fazer online também, dá para fazer virtual. Dá para fazer virtual, mas a pessoa tem que ter tempo para sentar com você pelo menos uma horinha, né? O maior investimento é o seu tempo. Tá. Esse é o maior investimento, porque você é que define como é que são os procedimentos dentro do teu consultório. Tá. Então, se não tiver o seu patrocínio, Tá. nada consegue se implementar. Tá, e eu escutei falar que você vai fazer um parcelamentozinho, né? Sim, sim. E para quem tá assistindo aqui a gente agora, R$ 1.500 parceladinho? Pode ser parcelado, a gente conversa, sem problemas.